Queridos, deixar uma palavra para vocês. A Bíblia nos fala que Jesus, antes de subir assunto aos céus, ele libera uma palavra. E a sua palavra não está na condicional, mas no imperativo. É a força centrífuga da igreja. Ele disse: ide por todo o mundo, ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda a criatura. Observem que Jesus não está dizendo: se você tiver a possibilidade de fazer isso, faça. Jesus não está dizendo: se houver a condição para que isso seja realidade em sua vida, assim se proceda. Ele diz simplesmente: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós temos hoje em torno de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que ainda não foram alcançados com o evangelho da graça. Eu vou repetir de novo. Nós temos hoje em torno de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que ainda não foram alcançados com o evangelho da graça. Somam-se pelo menos cerca de 4 mil línguas que ainda não tiveram o privilégio de ter um manuscrito na mão, um exemplar das Escrituras em suas mãos, para ler e entenderem que Jesus Cristo é a fonte da salvação eterna. Existe pelo menos cerca de 10 mil seitas apregoando verdades e inverdades sobre Deus e sobre a espiritualidade. A igreja é agente de crescimento do reino de Deus na terra. A única defesa para o crescimento do reino de Deus é a igreja. A ordem imperativa para esse tempo, ela está com a mesma vitalidade, com a mesma potencialidade. Eu observo o contexto da nossa vivência nesta geração e percebo que Deus tem nos abençoado, e nos abençoado de uma maneira extraordinária. E as bênçãos que nós temos recebidos de Deus a esse tempo, às vezes tem sido a causa de nós estarmos na zona da homeostase, do conformismo, do confortável. É aquela verdade: eu estando salvo, amém, para mim. Eu já tendo a garantia da vida eterna, está tudo certo. Haja visto, o pastor está aí, os obreiros estão aí, a igreja, o seu templo está aí. Quem quer que se aproxime? Não. O método da pregação do evangelho é por meio da verbalização. Você precisa falar de Jesus. Você precisa anunciar sobre Jesus. Quando Mateus registra dizendo que a ordem imperativa ela foi posta, nós vamos observar a didática do Cristo quanto a isso. Em primeiro plano, Jesus está dizendo que nós precisamos anunciar aos perdidos. Observe lá, capítulo 19, ele vai dizer que em primeiro plano nós precisamos anunciar. Anunciar o quê? O evangelho. O que é o evangelho, pastor? Em absoluto, de forma precisa, o evangelho no grego é evangelion, que quer dizer as boas novas. Então, para aquele que está vivendo a opressão, você chegará dizendo: Jesus tem a libertação da opressão para a sua vida. Aquele que está vivendo a depressão, você chegará lá dizendo: Jesus tem condição de mudar a sua situação de depressão. Para aquele que está vivendo as enfermidades da vida, você chegará lá dizendo: Jesus é a fonte dos seus milagres. Isto é pregar o evangelho. Eu estou me lembrando daquela mocinha lá dentro da casa de Naamã. Parece que ela
viaja o tempo e entende a realidade da didática do Cristo quanto às boas novas. E ela, ao ver Naamã se coçando todo, vivendo a realidade da sua lepra, ela diz: ah, meu Senhor, na minha terra tem um homem. Era a sinalização de Deus para Naamã. Que você possa ser a sinalização de Deus para alguém que está precisando de Jesus. O mundo precisa de Jesus. O mundo está mergulhado em crises. Jesus disse que há uma rege das trevas a esse tempo. O mundo jaz no maligno. Você conversa com as pessoas, mas elas não expressam, na grande maioria dos seus relacionamentos, as pessoas não falam das suas mazelas, das suas prisões espirituais. Que nessa noite você possa ter um entendimento pelo Espírito de Deus, limpar a sua alma, limpar a sua mente e se posicionar frente ao Senhor da seara e dizer: eis-me aqui para esse tempo. Eu quero ser um agente para o crescimento do seu reino na terra. Eu quero ser a sinalização do céu para a vida de alguém. Se você entende isso, levante a sua mão, fale alguma coisa para Jesus. A igreja precisa entender essas verdades. Louvar ao Senhor aqui é bom. Levantar a mão na atitude de adoração, isso é glorioso para a nossa alma. Estamos reunidos para cultuar a Ele, isso é extraordinário. Mas você precisa entender que você foi salvo para alcançar mais alguém. A sua alma, ela vale mais do que o mundo inteiro perdido. Mas de que adianta? De que adianta? De que adianta você viver todas essas verdades e no dia eterno você se apresentar frente a Ele com as suas mãos vazias? Eu estou me lembrando daquele hino: posso ter duas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Nós precisamos entender que alguém que mora ao lado da nossa casa está precisando de Jesus. A cada dia que passa, pessoas com passos largos se aproximam da perdição eterna. E chegará aquele dia em que Ele se apresentará frente a nós, irá requerer das nossas mãos as nossas atitudes em relação ao Evangelho que não foi proclamado e pregado. Eu sei, meus queridos, que hoje falar de missões parece que é arremeter-se ao quadrado. Eu sei que hoje falar de missões às vezes é arremeter-se a verdades que muita gente não está disposta a ouvir, porque nós estamos vivendo em um tempo onde a nossa alma quer folgar com as bênçãos de Deus e a gente só quer ouvir a palavra: Deus vai te abençoar, a bênção está chegando, você não será mais o mesmo. Isso são verdades do Evangelho para nós e nós precisamos desejar isso, mas entender que há uma incumbência sobre a nossa vida. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Que nós possamos ouvir vozes de milhares de pessoas que clamam por salvação eterna. Que nós possamos termos a sensibilidade do Espírito Santo para entender que lá no terceirão, meu jovem, tem alguém que está sendo provocado pelas trevas, na ideia de que não vale a pena viver, melhor é a morte do que a vida. Nós precisamos ter a sensibilidade para entender que lá na sala da faculdade, aonde você está, tem alguém que está sendo aterrorizado pelas trevas.
encarcerados em sentimentos que não conseguem se libertar, e você estar ali como agente da salvação, agente da libertação. Se você entendesse o poder que há sobre você. O que o diabo tem feito com muitos crentes nesse tempo é levar os crentes a acreditar que são fracos, limitados, sem poder para agir. Não, 1000 vezes não. Você está em Cristo, Cristo está em você. A natureza de Cristo foi plasmada na sua vida, na sua alma. Aonde você chega, o céu chega. Aonde você chega, a presença de Deus chega. Jesus disse assim: vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a gente lê isso, acha bonito, e às vezes alguém até tem uma compreensão elevada e entende que a igreja primitiva, ela foi tomada pela presença do Espírito Santo, e fica por aí, não consegue ver essa verdade para si. Eu vim aqui essa noite para te dizer que a promessa de Jesus lá em Atos 1:8, vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ecoa essa palavra para os dias de hoje. E quando Jesus disse, até que sejais revestidos de poder, Jesus estava dizendo que há a força de uma dinamite ao dispor da sua vida. Então se levante nesta noite, meu irmão. Ei, serva de Deus, você te acreditou até agora que você não passa de alguém muito fraquinha na igreja, muito fraquinho na igreja. Não, a força de uma dinamite está dentro de você. Ei, eu vou te dar uma chave aqui esta noite, para você entender a força, o poder que você tem em Cristo. No mundo espiritual, você precisa ter essa convicção: você não é nada mesmo. Você vive as limitações da vida, isso é realidade. Você é muito fraquinho, sim, isso é verdade. Agora Deus em você, Deus em você, Deus em você, Deus em você, Deus em você. O problema é que quando nós queremos por nós mesmos, mas quando nós entendemos que não é por nós mesmos, mas é por Ele em nós, as coisas começarão a acontecer. A partir de hoje, não tenha mais medo de chegar lá para o seu amigo e dizer: eu vou orar por você. O diabo vai se apresentar dizendo: quem é você para orar? Você vai dizer internamente, para o mundo espiritual entender também: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou embaixador do reino de Deus na terra. Aonde eu chego, a presença de Deus chega comigo. Ei, lembra que eu disse, você não pode se relacionar com Deus a partir da sua alma tão somente. Tem gente que pensa assim: não me arrepiei hoje, eu não me emocionei hoje, eu não tive lágrimas hoje, então Deus não me visitou, Deus não se manifestou. Não, você é um ser racional, e você precisa se relacionar com Deus a partir da sua racionalidade. A partir de hoje, comece a dizer: Deus tem uma vitória para você. Faça como a menina na casa de Naamã: eu tenho meu pastor que pode orar por você. Tem os pastores da igreja que podem ministrar sobre você. Mas até você chegar lá, vem cá, deixa eu ministrar sobre a sua vida. Deixa Deus usar você. A igreja primitiva tinha essa consciência. A igreja primitiva, ela não titubeou entre dois pensamentos, no incerto e no certo. Ela cumpriu o seu chamado e passou o bastão para a igreja da era medieval, a era das trevas. Quando na noite de São Bartolomeu na França, os nossos irmãos eram trucidados vivos. Os irmãos dessa era enfrentaram as arenas dos leões, as fogueiras, a fúria de imperadores inteiros, mas eles tinham a consciência de que o tempo deles era aquele. Você já pensou o que é que Deus pensa de você? Vai para o trabalho, chega em casa, pega a sua Bíblia e vem para a igreja e fica aí com essa carinha de dói, como alguém que só está dependendo da bênção, quem sou eu? Dependente da bênção, Irmão, tome uma atitude nessa noite. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. O céu se move através de você. Entenda, você não é uma pessoa normal.
Você não é uma pessoa normal. Parta para esse princípio de entendimento da sua vivência perante o Senhor. Eu não sou uma pessoa normal. Deus habita dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Aonde eu chegar, Ele chega comigo. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, Ele coloca junto comigo. Eu quero encerrar mostrando a você a correção que Jesus faz a todo o colégio apostólico. Lá estão eles perdidos no espaço do tempo e nas convicções. Estão dizendo: 3 meses até que venha a ceifa. Jesus olha para eles e diz: não, o tempo é agora, a hora é chegada. Levantai a vossa visão e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Entenda, Jesus está dizendo que o tempo é agora. Ele olha para aqueles meninos e diz: eu preciso fazer a obra de meu Pai antes que a noite chegue, quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus sabia da urgência do tempo. É por isso que você vai ler nos evangelhos: e indo Jesus, e voltando Jesus, e chegando Jesus do outro lado do lago de Genezaré. Filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Era urgência no coração de Jesus. E ele transmite essa urgência para o coração do apostolado, dizendo: eis que o tempo é agora, é chegado, é imediato. Como quem diz: eu tenho pressa. Vocês precisam entender a urgência do tempo relacionado, linkado às missões. Vocês precisam buscar a realidade da urgência do tempo. Alguém está dando o último suspiro. Alguém está dando o último suspiro e vai ir para a perdição eterna, porque você teve a possibilidade de falar e você não falou. O tempo é agora, o tempo é chegado. Nós corremos atrás da máquina, atrás do tempo. Hoje ninguém tem tempo para quase nada. A gente vive estressado. E a urgência da pregação do Evangelho, como fica? Faça do seu WhatsApp o púlpito estendido. Faça do seu Facebook o púlpito estendido. Faça do seu Instagram o púlpito estendido. Se o Espírito Santo ministrasse sobre nós um batismo de urgência nesta noite, já já nós alcançaríamos 5% dessa população tomando santa ceia aqui conosco. Mas enquanto nós ficarmos assim vagando no tempo, preocupados ao 100% com os nossos afazeres, com os nossos objetivos, com os nossos desafios, queridos, vamos encerrar. Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede. Levantai os vossos olhos. Jesus está dizendo: o problema de vocês é a falta de visão quanto ao campo. Existe uma problemática aí do tempo. Vocês não conseguem entender a urgência do tempo, a dimensão do tempo e as missões. Mas o problema elevado também está na visão. Vocês não têm visão. É necessário vocês levantar a visão. Aonde está a sua visão aqui esta noite? Levantai a vossa cabeça, vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Jesus estava dizendo que cada geração é responsável pela sua geração. Há uma forma de se interpretar esse texto. Alguém disse que Jesus estava falando: olhe para as cãs dessa geração. Há pessoas que já estão se indo, estão com as cãs brancos, cabelinhos brancos. A ceifa está aí. Vocês são responsáveis por essa geração. Deixa eu dizer a você: Deus não conta mais com D.L. Moody. D.L. Moody passou. Deus não conta mais com Wesley, Finney, Savonarola, esses homens que sacudiram continentes inteiros na urgência missionária, no poder do dunamis do Espírito Santo. Deus não tem mais essa gente para contar. Hoje o dedo de Deus está em riste para você. É você, é você, é você. Se você crê, fica de pé dizendo: Senhor, eis-me aqui. Uramaias.
Permita eu dizer, às vezes nós ficamos perdendo tempo com tantas picuinhas nossas, né? Eu vou repetir. A gente fica perdendo tempo com tanta coisinha supérflua, esquecendo da grandiosidade, da urgência da obra missionária. Quantos cristãos, como os filósofos peripatéticos, em volta de coisas sem importância, não atentam para a urgência do seu tempo, e no dia de amanhã o que resta é lágrimas, decepções. Obreiros, pastores, pregadores, evangelistas, cantores, frustrados nos cantos das igrejas, porque não atentaram para o seu tempo, a urgência do tempo, e o tempo passou, e hoje só resta uma lacuna aberta na alma, de sentimento de que deveriam ter feito e não fizeram. Meu pedido é que Deus nos batize nesta noite com urgência quanto ao tempo, que você saia daqui apaixonado por almas. Oh, que você saia daqui essa noite apaixonado, apaixonada por almas. Você não precisa ter uma indumentária ministerial, espiritual para ser uma voz de Deus. Deus não olha para você e espera que você tenha um curso de teologia. Deus não está esperando que você venha estar sentado aqui em cima para falar dele. As pessoas não, do jeitinho que você é. Paulo diz que nós somos uma carta escrita de Deus aos homens, do jeito que você é. Eu já falei aqui por 2 vezes, vou falar pela 3ª vez. Quando eu cheguei em Catandu, fui ali no Copérdia. Eu fiz umas compras rápidas e quando eu cheguei no caixa, eu não sei quem é aquela senhora, nunca mais a vi. E se vi, eu não me lembro. Ela olhou para mim e ela disse: não quero que o senhor leve a mal, mas eu preciso falar algo para o senhor. Eu me assustei. Rapidinho pensei no que havia feito de errado dentro do mercado. E ela firmou olhar para mim e disse: não quero que o senhor leve a mal, mas eu preciso lhe falar. E os seus olhos começaram a encher de lágrimas. E ela, pela 3ª vez, ela disse: desculpa, eu preciso falar. Eu disse: pois não, minha senhora, fique à vontade. Ela disse: eu não sei o que é que o senhor tem, mas todas as vezes que o senhor entra, e ela apontou para a porta, o senhor entra pela porta, e eu estou aqui, ela usou a sua linguagem, eu entendi, eu estou aqui carregada, sofrida, abatida, nos desencontros da vida. Quando o senhor entra ali, seus olhos cheios de lágrimas, e o senhor passa, parece que tudo isso sai de cima de mim. O que é isso? Eu disse para ela: minha senhora, eu sou pastor da Assembleia de Deus, e são pessoas como você que nós oramos para que Jesus alcance. Você não precisa engrossar a voz, você não precisa de nenhuma indumentária, seja você em Deus. Repito, Paulo diz que nós somos uma carta escrita. Olha que extraordinário isso, é poético, é lindo. Você é uma carta escrita de Deus aos homens. Você está indo e alguém está lendo você. Você está vindo e alguém está lendo você. Você está falando e alguém está lendo você. Eu já falei também, mas deixa eu falar mais uma vez. Eu estou lá na universidade, na UNOESC, em São Miguel do Oeste. No intervalo da aula, nós fazíamos jornalismo. Uma das repórteres de uma das rádios da cidade de São Miguel do Oeste, ela me abordou. E ela fez uma pergunta. Ela disse: Jeremias, você é feliz? Quando eu fui responder, ela disse: não precisa falar, não precisa falar. O seu sorriso já disse tudo. Como você trata as pessoas. Você revela a Deus da maneira que você é.
Quantos querem um batismo de missões aqui essa noite? Vem à frente, nós vamos orar.